quero ouvir o Mauro César, porque segue a saga do Palmeiras do Abel, que tem uma enorme dificuldade contra os times do G6. Enquanto você fala, a gente pode até colocar as estatísticas aí sobre o aproveitamento Essa dos marca é times incrível mesmo, né? contra os 6 primeiros colocados, Mauro. Isso acho que até é muito perceptível pelos últimos jogos, né? Houve uma grande empolgação com as atuações do Palmeiras contra times do bloco de baixo, em casa, né? Houve um momento que de 9 jogos, 6 foram em casa. Mas se você pegar até contra o River Plate, excelente primeiro tempo na Argentina, o segundo tempo não foi elogiável. O jogo de volta também só se define no final, não é uma grandíssima atuação. É um jogo que só tem a definição no final. E o River Plate aos trancos e barrancos. Aí tem o jogo do Bahia, a derrota, o jogo de São Paulo, que as condições que a gente conhece, estava 2-0, poderia ter sido pior, mas aí acontece tudo aquilo. O jogo do Flamengo e o jogo de ontem, até com o homem a menos, o Caio Jorge teve a chance de fazer o gol da vitória. O Cruzeiro esteve muito mais perto do gol, que daria a vitória. Era típico jogo 0-0, 1-0, né? Dificilmente esse jogo teria 1-1, 2-1. Jogo de poucas oportunidades. E tanto que o Carlos Miguel fez sua melhor atuação, né? Desde que foi promovido a titular, pelo menos por enquanto, enquanto o Everton está contundido. Foi o terceiro jogo dele, tomou 6 gols nos 2 primeiros, tudo no primeiro tempo. E ontem ele fez defesa com pouquíssimos minutos. Ele tinha feito 2 defesas, fez essa defesa no final, importantíssima, né? O que acho que evidencia que o Palmeiras não fez um grande jogo, né? E como o Arnaldo falou, ainda se desgastou, vai ter que subir uma montanha literalmente aí na quinta-feira para evitar mais uma eliminação em casa. É um momento assim, meio delicado. E até acho que a resposta da enquete é meio óbvia, né? Claro que é o Palmeiras que está mais perto de não ganhar nada, que ele está mais perto da eliminação do que o Flamengo. Para mim é óbvio. O campeonato tem a diferença de 1 ponto. Não mudou muito o campeonato. Porque o Palmeiras tinha vantagem de 1 vitória. Agora tem a vantagem de 1 ponto. O que muda agora? Antes o Flamengo poderia, se o Palmeiras perdesse, ele empatando o jogo, passaria à frente. Agora, se o Palmeiras perder ou empatar, o Flamengo tem que ganhar um jogo. É isso que muda. Fora isso, não muda nada na classificação. Agora, os 3-0 coloca o Palmeiras muito mais perto da eliminação do que o Flamengo. O Flamengo está ganhando de 1-0, o Palmeiras está perdendo de 3-0. Né? Então, o Palmeiras está mais perto de não ganhar nada, o que não quer dizer que não vai ganhar. Pode até conseguir uma reação espetacular, embora os últimos jogos não sinalizem isso. Então, tem que ser um período de 4 dias de uma reação muito grande. Não adianta só motivação. O Palmeiras sempre tem que jogar, vai ter que jogar. E não tomar gol. Né? Ontem, por muito pouco, não tomou gol. Lembrando, antes desse jogo, nos 10 jogos anteriores, tomou gol em 9. E ontem, graças ao Carlos Miguel. Ou seja, os adversários estão criando oportunidades, marcando, ou quase, no caso de ontem, graças ao goleiro, não aconteceu. Não pode tomar gol da LDU. Tomar gol da LDU fica igual ao São Paulo, que tomou de 2-0, quando tomou o gol na falha do Bobadilha, acabou o jogo. Ali acabou o jogo. Então, se o LDU faz um gol, o Palmeiras já tem que fazer 4 para levar para os... Nossa, aí fica muito difícil, já é difícil, né? Fica quase impossível. Então, vai ter que ter um desempenho impecável, né? Defensivamente e ofensivamente contra o time equatoriano. Situação difícil. Ô, Ju... A carne pode ser indigesta, né? Se você não souber comer. Eu mesmo que tracei um churrasco ontem que está aqui até hoje. E dessa vez o Fortaleza teve uma estratégia muito bem montada pelo Palermo, porque assim, era óbvio que o Flamengo jogaria no campo do Fortaleza, ia ter espaço, jogou em cima do Danilo e colocou ali o Breno Lopes, jogador rápido, né? Vareiro também no ataque, e já antes do gol já tinha o Ayrton Lucas salvado a bola em cima da linha e tudo mais. Acho que começa errado pela escalação, já que o técnico tem a informação que nós não temos. Qual é a condição dos jogadores? Claramente, os caras têm 2 aspectos ali, o aspecto físico e a cabeça. Exato. É só tirando o pé, ninguém quer ficar fora do jogo de quarta-feira, claramente. Você vê claramente jogadas que os caras não estão dividindo, então é melhor você colocar 11 reservas. Coloca 11 reservas, se fecha e fala, Palermo, eu não vou te atacar, vem você, eu vou jogar no contra-ataque com o Michael, Juninho, Alacian, bota os 3 no ataque e vou jogar aqui atrás. E você que venha, você está na zona de rebaixamento, está em casa, não está? Eu vou jogar aqui reativamente, não vou fazer pressão alta, eu vou com esse time aqui. Eu ponho alguns titulares no banco ali, que posso jogar alguns minutos se precisar, porque se ele pede com os reservas, ele fala, olha, os jogadores estão mal, fisicamente não teria condições, quarta-feira é um empate para chegar na final de Libertadores. Eu não podia arriscar, desculpa, é isso aí, a realidade é essa. Eu coloco os caras aqui, os titulares, poderíamos ter perdido, então é isso. Porque a gente não tem essa informação. Ele tinha. E a informação que a gente tem depois do jogo, que você vai atrás, é que os jogadores estavam, de fato, fisicamente mal por conta da sequência, porque foi em 8 dias. Em 8 dias, o Flamengo jogou contra Botafogo, uma quarta, Palmeiras no domingo e na outra quarta, o Racing. Então, são 8 dias, no intervalo de uma semana, né? Então, chegou no sábado, claramente, você via ali que... Agora, fora isso, não justifica
postura. Time blasé, toquinho para o lado, time arrogante, teve isso também. Isso acho que é o pior. Perder para Fortaleza não é o problema, mas perder dessa maneira, não dá. Não dá. Foi assim, uma atuação vergonhosa, quarta atuação vergonhosa do ano. Central Córdoba, Santos, Estudiantes em La Plata e esse jogo. Vergonhosa atuação. E o pior de tudo é que no vestiário, pelo que eu apurei, depois está todo mundo de cabeça baixa. Não tem um cara para chutar um vidro daqueles de isotônico, sabe? Jogar tudo para o espaço, xingar uns 50 palavrões. Falar, pô, tem que ter isso, meu amigo. Você não pode tomar um coco do Fortaleza jogando nada e não tem um jogador que, sabe, que demonstra indignação consigo mesmo. Não é com os colegas só, não, consigo mesmo. E quando a gente viu do Felipe, é uma coisa de uma infelicidade total, que ele também não transparece nenhuma indignação. Parece que está tudo bem. Não está bem. Não está bem. Não está bem. Entendeu? Então, não cola. Não cola. E aí entra a teimosia, né? O Bruno Henrique, ele está prejudicando o Bruno Henrique. Ele prejudica o cara, porque ele entra e só se expõe, não consegue jogar, aí volta com ele no segundo tempo. Talvez, não vou tirar no intervalo, vai expor o cara. Paciência, expôs quando escalou. E aí ele põe o coitado do Juninho, tem um centroavante, que ele aprovou, que é o Juninho. O Juninho é ruim, ele aprovou. O Juninho está no banco, ele precisa de um gol. O Flamengo insiste em jogar por dentro. A jogada era pelo lado, não tem como você entrar por dentro. Funcionou contra o Botafogo, contra o Palmeiras, mas é outro jogo. O Fortaleza fez o quê? Bloqueou o centro, se defendeu e no final o Fortaleza estava morto também. Os jogadores estavam se arrastando. Você tem um centroavante do banco, põe um cara na área, pelo menos o cara está ali na área, vai ter um pouco de presença na área para tentar. E ele até teve uma chance no final. E ele põe o cara com 42 minutos, cara. É sacanagem, né? Você botar o cara com 42 minutos, volta para o segundo tempo com o mesmo time. Né? E algumas questões. O Samuel Lino não pode deixar de chutar no gol uma bola que ele recebe ali dentro da área, tinha ângulo para o chute, ele tenta o passe para a Arrascaeta que está marcado. Está completamente desconfiado. Quer dizer, o cara tem confiança zero. Isso também é culpa do jogador, claro, mas também do técnico. Tem que chamar o cara e falar, cara, tu vai chutar no gol, você vai arriscar a jogada, sabe? Tem esse aspecto também. É trabalho do treinador. Então não escala. Se o cara está assim, leva ele para o psicólogo para entender o que está acontecendo com ele. Ele está tremendo, entendeu? Ele vai carregar. A etiquetinha dos 22 milhões de dólares está agarrada no pescoço dele, meu irmão. Isso não vai sair. O jogador que custa caro carrega a etiqueta do preço. Você tem que corresponder. Você ganha bem, você custou muito, mas você tem que apresentar muito. Ele é muito bom jogador, mas ele está claramente sem segurança. O técnico tem que ver isso. Então, tira o cara do time, põe num outro momento. Ele até entrou bem na quarta-feira contra o Racing. Então, foi uma atuação vergonhosa, esse modo banana prime, de um time indolente, preguiçoso, apesar de todas as ressalvas. Todas as ressalvas. Foi muito, muito, muito constrangedor e muito preocupante, porque se for minimamente parecido na quarta-feira, está eliminado. Não vai passar. O único ponto positivo é que se os caras tiverem a mínima capacidade de entendimento do quão ridícula foi a atuação do sábado, e se mobilizarem na quarta-feira para jogar um jogo que é um jogo diferente. Não é um jogo só de técnica, de qualidade técnica, não. É um jogo de alta competição, um jogo físico, com uma atmosfera totalmente desfavorável e um adversário descansado e faminto, porque é a oportunidade de chegar na final depois de muito tempo. O Racing não chegou na final desde 67. A última semifinal foi em 97. Então, são muitos anos esperando por isso. São gerações de torcedores sonhando com esse dia. E o Racing está um jogo, uma vitória que possa levar. É isso que o Flamengo vai enfrentar. Vai ser muito pior do que em La Plata. Não tem comparação. Entendeu? Inclusive, o que se fala lá é o seguinte, o que tiver que fazer, faz. Se a Conmebol vai multar, se vai fechar o estádio depois para a torcida lá no ano que vem. Que é a última partida como a última mandante. partida. Então, deve ser aquela coisa parecida que foi contra o Corinthians ano passado, também foi no jogo do Atlético contra o River Plate, né? De recebimento e tal, vai ter tudo. Então, não sei se esses caras estão preparados para isso, sinceramente. Ainda teve um detalhe depois, que a vida pessoal do jogador interessa só para ele, mas um pouco de inteligência também faz falta, né? O Plata apareceu na noite e foi para a rede social lá, o Plata na noite. Existem situações que o cara tem que ter um pouco de bom senso, né? Mínimo de... Pois é, porra, não vou evitar hoje, né? No Rio de Janeiro, numa balada lá. Estava numa balada lá à noite lá. Tudo bem, o direito dele, está de folga. Mas há momentos você tem que ter um pouco de sensibilidade. Evita essa exposição. O que eu soube que vão ter uma conversa com ele, que não é uma conversa punitiva, que você não pode punir o cara para se divertir na folga. Mas tem que ter um pouco de sensibilidade, gente. Eu sempre lembro da entrevista lá no Bola da Vez, lá da ESPN, quando o Prato era jogador de São Paulo. Ele foi lá dar entrevista para a gente e ele falou, quando o time perde, eu não saio de casa.
eu não vou no restaurante, eu não vou na pizzaria, eu não vou no shopping, eu não vou em lugar nenhum. Por quê? Porque o torcedor está sofrendo com a derrota, os funcionários do clube estão tristes, os jogadores, meus companheiros, não estão felizes. Os jogadores que são torcedores, ele falou no tempo de Vélez, inclusive, onde ele começou, né? Os jogadores que, como eu, torcem pelo time, estão duplamente chateados. Aí eu vou aparecer num lugar me divertindo ali, como se nada tivesse a coisa. Eu vou para casa, eu fico na minha casa. Talvez seja um pouco radical, sim, mas eu estou dando contraponto, assim, um pouco de sensibilidade, né? É o torcedor que dormiu mal, com raiva, né? Com raiva, cuspindo a abelha africana, fala, pô, o cara não está nem aí, quer dizer, essa é a sensação que passa. Então, um pouco de sensibilidade também, né? Repito, a vida pessoal... o Wallace é diferente. O Wallace, na semana anterior, não estava relacionado e na véspera do jogo ele saiu lá à noite com o direito que ele tem lá, mas ele não... Agora, o cara participou... Estava no jogo, né? O cara participou do jogo, não jogou nada. Essa foi uma atuação ridícula dele e dos colegas. Então, quando ele faz isso, ele se expõe demais para o torcedor. Repito, a vida dele é a vida dele, mas um pouco de inteligência, né? Um pouco de habilidade para lidar com certas situações. Se tivesse vencido e feito 3 gols, o pessoal ia pagar até a bebida para ele. Aqui você está bem, sabe? É tudo festa. Mas não é o caso, meu irmão. Pô. 3 dias que ele podia esperar, né?